E no vídeo de hoje do canal, mais sobre São Paulo e Flamengo, já falando sobre o confronto contra o Fortaleza 100% e venda inesperada. Então, vambora pro vídeo. Acho que desempenho é uma discussão, eu sei que tem adeptos aqui da teoria que o desempenho, o campeonato do desempenho, ele só existe na mesa do bar ou na mesa de discussão aqui, não existe na tabela e nem na sala de troféus, né? Eu sou desse time aí. Eu sei que você é desse time, então. E acho que o desempenho de um time, ele não está só relacionado ao que ele produz ofensivamente, chances de gol. Então, um time que tem um desempenho bom, ele não toma 3 gols e não poderia ter tomado 5. O time que tem um bom desempenho, ele é equilibrado o tempo todo, na parte defensiva e na parte ofensiva. E acho que o São Paulo ele só foi bem na parte ofensiva, assim como havia sido contra o Santos. E de fato, o desempenho do São Paulo, o desempenho ofensivo do São Paulo na temporada, não só contra o Flamengo, ele é bom. O desempenho defensivo é muito ruim. Não é só contra o Flamengo. O desempenho ofensivo é ruim contra o Santos, contra o Ceará, contra o América, contra qualquer adversário. E acho que isso é um desafio para técnicos que gostam, como o Rogério e como o Diniz, do jogo ofensivo, né? Então, um time que jogadores do país, e não é o caso do São Paulo, não é o caso do Fluminense, dificilmente ele vai viver só do desempenho ofensivo. Isso é uma falácia, né? E acho que treinadores que jogam, sobretudo mata-matas com times mais fortes, têm que levar em consideração os dois aspectos. E o São Paulo foi muito bem ofensivamente, é verdade. Foi a primeira vez que o Flamengo titular sofreu. E acho que tem lições para o Flamengo. Se o Flamengo jogar assim contra o Palmeiras e contra o Corinthians numa eventual final, ele pode ser surpreendido sim, mesmo com um monte de jogador bom. Mas o São Paulo não foi bem defensivamente. E por erros individuais, por inocência, pela qualidade abaixo do goleiro em relação ao outro goleiro, por uma série de fatores. Mas eu acho que o desempenho, Tironi, ele está associado a uma partida homogênea, a uma questão homogênea. Time que toma mais de um gol por uma partida, isso vale para o Fluminense do Diniz e para o São Paulo do Rogério, não ganha campeonato. Pode até ganhar um campeonato nível B, como a Sul-Americana, como outro. Pode até, repito. Mas nível A, como o Campeonato Brasileiro da Série A, a Libertadores, ou a Copa do Brasil, com só gigantes, não ganha. E acho que o São Paulo tem que ser analisado como um todo. Eu entendo e acho que o São Paulo fez uma partida além da questão ofensiva de entrega, de luta, de dedicação, foi aplaudido pela torcida depois que terminou a partida, mas eu acho que a questão defensiva do São Paulo é uma questão que vai além da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, porque o São Paulo sofre contra qualquer adversário, não só contra um adversário melhor tecnicamente que ele. Arnaldo, o São Paulo não sabe se defender, esse é o ponto. Desculpa te interromper, o gol do Flamengo do 1-0... escanteio a favor. Escanteio a favor, mas assim, o Felipe Luiz não chega a ser o Mário Tilico, não chega a ser o Usain Bolt. Ele vem com a bola da área dele, caminhando e cantando e seguindo a canção. Verdade. Ele vai caminhando e vai caminhando. Tipo o Massini de Ibirapuera, assim, marcha atlética. Assim. Ele vai caminhando até a área, dá para o Everton Ribeiro e cruza. Quer dizer, esse gol não é um gol que um time profissional que joga contra o melhor time do Brasil, que sabe que se não empatar em casa está eliminado, pode tomar. É isso. Não pode tomar um gol desse. E aí, aconteceu com o Flamengo, eu falei isso antes do jogo, assim, a chance do São Paulo ganhar do Flamengo, que era menor, que o Flamengo é melhor, o jogo é decidido por jogadores. Mas a chance do São Paulo, e de qualquer time, exceção feita ao Palmeiras, ganhar do Flamengo é não acontecer nada no jogo. Se acontecer alguma coisa no jogo, se tiver futebol, se alegrar as pessoas que gostam de entretenimento, futebol é entretenimento, futebol é sofrimento, é um inferno, é você ficar nervoso, é você gritar chupa pro vizinho. Entretenimento é outra coisa. Se tivesse entretenimento, bom futebol, espetáculo, é dar o Flamengo. O São Paulo chutou 200 bolas, mas um jogo lá e cá. O Gabigol precisa de 2 bolas para fazer uma, o Pedro precisa de uma, tem um goleiro de seleção e o outro tem um goleiro fraco. O São Paulo é um time de meio de tabela, com um goleiro de meio de tabela. Time que briga por título, briga para não cair, tem que ter um goleiro top. O São Paulo não é que é um goleiro horroroso, mas é um goleiro de time de péssimo primeiro, péssimo segundo. Um goleiro líder. Sem ritmo. Os 2 jogos de ontem, já mudei a pauta, desculpa. Os 2 jogos de ontem, se você inverte os goleiros com todos os erros, o resultado seria invertido. Então, São Paulo
que tá vivo, né, mas respirando por aparelhos na Copa do Brasil. Só um milagre daqui a 3 semanas, uma vitória por 2 gols no Maracanã contra o Flamengo para levar a decisão para pênaltis. Assim, então o São Paulo vai abrindo mão da Copa do Brasil. No Brasileirão precisa ficar atento, porque tem zona do rebaixamento por perto. É bom garantir também pelo menos uma pré-Libertadores, porque se não der para ser campeão da Copa Sul-Americana, onde São Paulo vai focar tudo, vai comprometer o ano que vem. Então Rogério Ceni, para tentar salvar a temporada em termos de resultado, que é o que realmente importa no futebol, disse o seguinte ontem após a derrota para o Flamengo. Fala, Mito. Nós temos que ir o mais rápido possível também vencer, fazer pontos no Campeonato Brasileiro para não ter esse incômodo. E no Flamengo a gente pensa, quando for adequado, daqui 2 semanas, quando nós formos enfrentá-los, a gente pensa no Flamengo e analisa como está a situação dentro dessas 2 semanas. Mas o mais importante é que a gente tenha a presença aqui do torcedor nos próximos jogos, que ele nos ajude como ajudou hoje, nos incentive, a presença dele é fundamental, e eu tenho certeza que nós vamos gastar o último cartucho que nós temos, né, nessas 2 partidas para tentar esse título. Vamos tentar, antes de enfrentar o Flamengo, gastar esse cartucho na Copa Sul-Americana. É isso. Bom, para o jogo de domingo, porque a primeira semifinal da Sul-Americana é na quinta da semana que vem, no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense, mas antes tem domingo no Morumbi, jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Rogério Ceni pode contar com alguns reforços, ele deve poupar alguns jogadores e contar com a volta, por exemplo, dos estrangeiros, o Bustos e o Ferraresi, o atacante Bustos e o Ferraresi que não puderam jogar a Copa do Brasil, né, porque não estavam inscritos, assim como o Marcos Guilherme, atacante que também não podia jogar a Copa do Brasil, porque já havia defendido outro clube nessa mesma competição. São jogadores que o Rogério pode aproveitar domingo contra o Fortaleza, Ferraresi, onde o Rogério foi muito feliz como treinador. Outro que pode ser reforço é o zagueiro Miranda, cumpriu suspensão ontem, mas ele está com problema no tornozelo, hoje não treinou, está em tratamento, é dúvida, mas talvez volte a se recuperar a tempo esse probleminha do tornozelo, Michele. O Rogério Ceni também defendeu a torcida do São Paulo, que de novo fez bonito. São Paulo tem as 2 maiores arrecadações do ano no futebol brasileiro. A de ontem passou 6 milhões de reais, com mais de 50 mil pessoas, só que o ingresso estava muito caro. A diretoria duplicou e colocou um pouco a mais ainda, mais de 100% para alguns setores, mesmo assim mais de 50 mil pessoas. O Rogério acha que dá para dar uma corrigida nisso nos próximos jogos, talvez até no jogo da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, a semifinal da volta no Morumbi. Quem imaginou que o Scout teria 26 chutes do São Paulo, 7... A gente poderia entrar no mérito da eficiência e tudo mais. A dinâmica do jogo não surpreendeu os senhores? Birner, Renato, quero ouvi-los juntos. Tudo junto e misturado. Primeiro começa o dono da casa. Vai lá, Renato. Obrigado. Vamos lá. Cara, me surpreendeu, mas não totalmente. Por quê? Vou explicar. Primeiro que eu não achava que o São Paulo ia simplesmente esperar e... Tipo o Atlético Paranaense. Que não iria tentar jogar, porque o trabalho do Ceni é um trabalho que em vários jogos, por exemplo, contra o próprio Palmeiras, em outros momentos, o São Paulo pode ter jogos que ele não conseguiu ter o volume que ele teve ontem. Mas é um time que se propõe a fazer o que tentou fazer, o que fez ontem. Então, isso eu já esperava. Porém, no entanto, eu não esperava o Flamengo ter tantas dificuldades em conseguir ter a bola, em conseguir ter mais volume. Eu achei que seria um jogo com controles, principalmente da posse, mais alternados. Vi um Flamengo marcando bem os espaços, tentando sair em velocidade, e o jogo foi decidido em contra-ataque, e é isso mesmo, em todos os gols do Flamengo praticamente, o São Paulo está em situação de retorno, somente no primeiro gol, que o time está correndo para trás, tentando fechar espaço. E o que me surpreendeu foi o Flamengo, realmente. Óbvio que é um resultadaço, e muito pela qualidade individual dos seus jogadores, e isso faz a diferença, principalmente em jogos tão difíceis assim. E não tem demérito nenhum, o Flamengo se organizou para ter essa qualidade, para resolver jogos assim. Mas me surpreendeu sim o domínio do São Paulo. São Paulo não fez um jogo para perder de 3-1 dentro de casa. Concordo. Bom, não fez um jogo para perder de 3-1, eu acho muito relativo, porque a gente tem que, para eu concordar contigo, Renato, eu tenho que desprezar aquilo que os jogadores tecnicamente, usualmente fazem. Eu acho que o São Paulo tem muitas dificuldades, às vezes em finalização, no último passe, e o Flamengo muita facilidade nisso. Sobre a parte coletiva, indiscutível. Eu estou contigo, fechado. Não tem nem como questionar a atuação do São Paulo ontem do ponto de vista coletivo. Não me surpreendeu a atuação do São Paulo coletivamente, a ideia de jogo. E aí, Pascoal?
A declaração parece meio que assim, vamos mudar a chave, porque o próximo jogo é o Fortaleza, líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 100%. 4 vitórias consecutivas. Depois tem a Copa Sul-Americana e aí o São Paulo pode ser favorito, entendeu? Porque ele já entendeu que esse jogo contra o Flamengo, o jogo do São Paulo era esse. Esse era o jogo para o São Paulo tentar alguma coisa. E o São Paulo tentou, ninguém pode negar. Eu não acho que a torcida do São Paulo tenha saído decepcionada com o time. Porque a torcida do São Paulo sempre cobrava que o time deveria correr, deveria se empenhar, deveria se aplicar, e a gente viu isso no time do São Paulo. Perfeito? Acho até que foi um prêmio gol do Nestor, porque ele jogou direitinho ontem. Perfeito? Então, Só jogou nessa situação, direitinho, tudo normal. não sei se Agora, é bom, ele né? sabe que precisa ganhar alguma coisa. Precisa ganhar um torneio que dê para o São Paulo a possibilidade de Libertadores da América já na fase de grupos. Então, não dá na Copa do Brasil, acho que ficou, na minha interpretação, o jogo do São Paulo era esse e o São Paulo transferiu a responsabilidade para o Flamengo com 2 gols de diferença no Maracanã. Convenhamos, é muito difícil. Se já foi difícil no 0-0 jogando em casa, imagina com a obrigação de fazer 2 no Maracanã. É quase que impossível, né, gente? Vamos cair na realidade. Foi o que aconteceu recentemente com o Corinthians, né? Saiu com essa mesma desvantagem para ir tentar mudar a história lá. Perdeu de 1 a 0. E jogou bem no Maracanã, o Corinthians. Mas não conseguiu, aí ainda perdeu. Levou um gol. Então. O bem é aquele negócio, joga bem, joga bem, mas tem pela frente um time que tem uma qualidade imensa. Aí, de repente, você é um cara do banco de reserva e dá uma raquetada de fora da área. Como a prioridade é a Conmebol Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni deve poupar alguns jogadores para o duelo contra o Fortaleza no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o 12º colocado, tem 29 pontos, apenas 6 acima da zona de rebaixamento. Para esse jogo contra o Fortaleza, o São Paulo deverá ter a volta do Miranda, que não jogou contra o Flamengo, porque estava suspenso, recebeu cartão vermelho contra o América Mineiro, e também de Marcos Guilherme e dos outros jogadores que não estavam inscritos na Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo tinha um ótimo retrospecto no Morumbi, tinha 100% de aproveitamento em Copas, mas acabou perdendo, esse retrospecto ao ser derrotado pelo Flamengo. Mas agora a ordem do tricolor é virar a chave e pensar nas próximas competições, Felipe. Valeu, Vlad. Trazendo informações importantes do São Paulo. Voltará ao longo da programação. Nosso assunto agora é esse São Paulo 1, Flamengo 3. De assunto é falar que o Rogério Ceni admitiu em entrevista coletiva que o São Paulo errou no preço dos ingressos. Alguns dos ingressos chegaram a ser vendidos a R$200 para arquibancada. Depois da partida, diante de 51 mil torcedores, o público presente foi de exatamente 51 mil para uma renda de 6 milhões e 200 mil reais, ticket médio de 121 reais. Rogério admitiu que houve um erro do São Paulo, a ideia do tricolor era fazer muito dinheiro, só que o estádio acabou não lotando. A estimativa, a intenção a partir de agora é corrigir esse preço para o confronto de semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Vou falar agora sobre o Torino, time da Itália, interessado em Lisiero do São Paulo. O Torino busca um volante no futebol brasileiro há algum tempo. A primeira tentativa foi de João Gomes, do Flamengo, proposta de 8 milhões de euros recusada. O Torino fez as mesmas cifras para o Corinthians em relação ao Duqueiroz. Também não houve acordo. Agora, diante do iminente fechamento da janela de transferências, o Torino tem só até a quinta-feira da próxima semana para contratar um atleta para essa posição. Investiu em um jogador mais barato. Lisiero, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional, foi sugerido ao clube italiano, que ficou de fazer uma proposta nos próximos dias. Ainda não há uma oferta oficial. Se aparecer, certamente o Inter vai abrir mão do contrato de empréstimo para que o São Paulo possa vendê-lo. Lisiero, que foi ao Internacional repleto de expectativa, mas não conseguiu vingar, tem sido mais reserva do que titular. Na atual temporada, 21 jogos apenas, sendo 13 como titular, somente 1.039 minutos em campo. Antes de mudar de assunto, só contar que o Lisiero hoje está avaliado em 3 milhões de euros, ou mais ou menos 15 milhões e 300 mil reais. Anos atrás, enquanto jogava pelo São Paulo, era atleta avaliado em 10 milhões de euros. Muita queda, até por conta da dificuldade em se tornar um cara importante dentro dos times. Só para fechar sobre o São Paulo, o tricolor que conseguiu receitas importantes nos últimos dias. 10 milhões de reais com a venda do Casemiro do Real Madrid para o Manchester United. 8 milhões de reais com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Mais 4 milhões de reais com a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Já são 22 milhões de reais. Ainda há a expectativa de que nos próximos dias o Antony se transfira de fato para o Manchester United, em acordo que pode render ao São Paulo mais 70 milhões de reais, o que permitiria praticamente zerar as dívidas com o elenco, além de uma série de outras pendências emergenciais. Bora! Pessoal, falo muito aqui no canal, desde o início, eu vejo muito São Paulo com muitos jogos com muito bom desempenho, mas que não consegue vencer. E ultimamente não vinha jogando tão bem, não vinha tendo bom desempenho, mas vinha vencendo. Então, no final das contas, é bola na rede, né?
mas tenha sido um desempenho muito bom. A gente não esteja tão chateado, apesar que fica aquele gostinho no terceiro gol, né? Podia ter sido 2-1, ainda haveria uma esperança, mas 3-1 fica uma missão impossível, e caso o São Paulo passe, vai ficar ali nos altos como um milagre do Maracanã. Então agora é focar no Brasileiro, parada duríssima, não da rodada no Brasileiro, parada duríssima, né? Contra o Fortaleza, que está 100% no retorno, são 4 vitórias em 4 jogos, time que sempre encrenca pro São Paulo. E o São Paulo aí que vai ter que trabalhar bem aí seu elenco, porque na semana que vem, quinta-feira, tem o primeiro jogo pela semi da Sul-Americana. A Sul-Americana que agora é foco 100%, foco total. É a chance do São Paulo terminar esse ano com algum título. E não seria um título internacional que ainda levaria a disputa da Recopa Sul-Americana pro ano que vem, que poderia ainda dar outro título internacional, que é aquele jogo único entre as equipes campeãs da Libertadores e da Sul-Americana. Então vamos aguardar, né? Mas com relação à escalação, Miranda não deve jogar, tá com machucado no tornozelo. E aí, Ferrarese já foi bem contra o Santos, deve atuar. Mas vamos ver se o Ceni bota o Bustos, né? Porque Marcos Guilherme, pelo amor de Deus, de lateral direito ninguém merece, né? E como o Luciano também não jogou o jogo inteiro, deve participar desse jogo. Então assim, o Rogério Ceni vai mesclando. Agora, nível de defesa, deve ter o Diego Costa, deve ter o Léo, porque o Luizão também tá nessa questão de renovação de contrato e o Beraldo não tem sido tão utilizado. No meio, Gabriel Neves não jogou, deve jogar. E assim vai. Nestor Igor Gomes, será que joga? Acredito que não, ele deve botar o Nicão. Então o Rogério Ceni vai mexendo, vai mesclando. Até porque não quer novos machucados no time do São Paulo. A grande novidade do dia, né, foi essa suposta venda aí do Lisieiro, né? O Torino parece que vai fazer uma proposta pelo jogador. Ótimo momento, ótima notícia. Lisieiro que começou com uma outra promessa de Cotia. Teve bons jogos, não vingou, foi emprestado pro Inter. Começou lá bem e agora desapareceu. Então veremos, tem até quinta-feira, seria mais um dinheirinho. E o São Paulo não pode reclamar dinheiro em caixa, né? O Nicolau mesmo falou. Foi dinheiro na venda do Casemiro, foi dinheiro na passagem das semis, tanto da Sula quanto da Copa do Brasil. Foi dinheiro agora, pode vir a ser com o Lisieiro, pode vir a ser com o Antony, mas essa novela do Antony aí, o Ajax tá fazendo um jogo duríssimo. Então fica com o pé atrás, até porque a janela, como o próprio Nicolau falou, fecha na próxima quinta. Então, vamos ficar de olho. Agora não pode reclamar, né? Agora que a passagem pra final seria maravilhosa da Copa do Brasil, seria, porque são 25 milhões de reais. Mas tem que ser um jogo perfeito, magnífico, à la São Paulo da era de Tele Santana. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer pegar nas últimas, as notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e como eu sempre digo, domingo às 4 da tarde tem São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.